Marcha para Jesus, qual é o problema com ela? Se é que há um problema? Bom, você já sabe que eu acho que tem um problema porque você viu a thumbnail, você viu o título do vídeo. Então a gente vai olhar para a interpretação da cultura e para o texto bíblico e entender a enrascada que a gente se mete de vez em quando a gente inventa certas coisas ou quando a gente adere a certas coisas. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu comentário, dessa forma o YouTube percebe que você gosta de Bíblia e de teologia, que são os temas aqui desse canal, e passa a indicar a você vídeos com esse mesmo tipo de temática, não apenas do meu canal, mas também de outros. Antes de você prosseguir nesse vídeo, eu sempre faço o devido alerta e propaganda de que vídeos aqui nesse canal, eles têm bibliografias que você encontra na descrição. E caso você não encontre livros específicos na descrição, você encontrará um roteiro de estudos teológicos, que é uma ordem racional de livros que você pode e deve ler para melhorar o seu repertório teológico, e eu preparei essa curadoria com bastante cuidado para quem está começando na teologia ou para quem já está um pouco mais avançado, poder efetuar suas próximas compras de livros com mais racionalidade e sabedoria. Tem vídeos explicativos, uma planilha com a ordem dos livros, tá muito bem direitinho. Todo tipo de indicação que eu já fiz na internet eu organizei como uma boa curadoria nesse roteiro, que não é caro, é o preço do que você pagaria no seu próximo livro, então considere a hipótese de adquirir o seu roteiro, e mais que isso, quando você adquire o seu roteiro, parte da receita vai para o sustento de seminaristas que estão buscando ampliar o conhecimento teológico deles mesmos, tá bom? Então dá uma passadinha aqui na descrição, vê se esse roteiro te agrada. Se não agradar, você tem um prazo aí para pedir seu dinheiro de volta e não tem problema nenhum. Mas vamos falar da tal da Marcha para Jesus, que acontece hoje no Brasil inteiro, mas começou no município de São Paulo, com o bispo Estevão Hernandes e também a Sônia e o pessoal da Renascer, né? Foram os idealizadores da Marcha para Jesus. Bom, em primeiro lugar, a gente às vezes tem mania de fazer coisas que o texto bíblico não pede nem orienta que a gente faça, que Jesus não pediu. Jesus pediu uma marcha para si? Essa talvez seja a primeira questão a se fazer. E em diversas oportunidades as pessoas tentam fazer coisas para Deus que nunca foram solicitadas. Tentam dar uma ajudinha para carregar a Arca da Aliança quando ela está tombando. Tentam entrar no tabernáculo com um fogo que Deus jamais pediu. E eu não estou dizendo aqui que os bispos e apóstolos serão fulminados. Mas o ponto é, quando se trata de liturgia, quando se trata de adoração, o que nós estamos fazendo foi orientado pelas Escrituras? É uma questão a se colocar sempre, a se ponderar sempre. Na prática, o que é a tal da Marcha para Jesus? Ela é um culto? Num certo sentido que junta todo tipo de evangélico. Então, nesse sentido, talvez a gente até pudesse fazer um elogio ao evento, que é um evento que traz unidade no evangelicalismo, que é uma coisa muitas vezes difícil. Você junta evangélicos de diferentes denominações, tradições, pensamentos. Nesse sentido, talvez seja algo interessante. Entretanto, a tal da Marcha para Jesus, ela nasce com um propósito e ela obtém êxito nesse propósito. A Marcha para Jesus ela é uma espécie de demonstração de capacidade de impacto, de capacidade de mobilização, de força no meio da cidade, uma demonstração para a cidade que nós evangélicos estamos ali. E nós sabemos ocupar os espaços urbanos e nós vamos fazer barulho se precisar. Se precisar mostrar que a gente é forte, está aqui a nossa demonstração de força. Não por acaso, com frequência, a própria mídia é capaz de interpretar a marcha dessa forma e ela faz uma espécie de contraposição entre a Marcha para Jesus
e a parada do orgulho LGBT. Qual teve mais adesão? Qual foi maior? Porque são demonstrações de capacidade de mobilização oriundas de um desejo de participação política na cidade. Qual movimento é mais relevante? E nesse sentido, na prática, a Marcha para Jesus, ela não é evangelística e ela também não é um ato de adoração ou culto solene, de serviço a Deus. Não, ela é uma demonstração de força. E uma demonstração de força no meio da cidade é algo que o Novo Testamento parece pedir? Não me parece haver passagens no Novo Testamento que deem conta desse tipo de manifestação. Porque essa é a palavra, é uma manifestação pública, militante, política. A Marcha para Jesus ela é isso. Na cabeça de muitos frequentadores, talvez ela seja um grande show, um grande evento gospel. Um grande evento gospel gratuito. Veja, a Igreja Renascer tinha uma grande tradição em eventos gospel que impactavam a cidade. O SOS da Vida era um evento desse tipo. Agora, isso faz com que a gente pense nas origens do que foi a Marcha para Jesus e o que ela é hoje. Pensar na origem é importante. Pensar na origem é importante porque, em primeiríssimo lugar, os idealizadores da Marcha para Jesus são líderes de igreja que, em especial, o Estevão Hernandes, que já foi preso em Miami por tentar entrar nos Estados Unidos com dólar escondido na Bíblia. É importante que a gente saiba o tipo de líder, do tipo de evento que a gente vai ou apoia. Esse é o líder que a gente está seguindo, alguém que é preso nos Estados Unidos por tentar entrar no país com dólar escondido. Chato, né? Na ocasião, talvez alguns de vocês sejam mais novos, isso foi em meados dos anos 2000 e vocês não se lembrem disso, mas na ocasião, membros da Igreja Renascer chegaram a aventar a possibilidade daquilo ser uma grande conspiração contra os seus líderes. Talvez um grande esquema da Rede Globo contra a Igreja Renascer e contra o bispo ou apóstolo, sei lá eu, Estevão Hernandes. A verdade é que, por mais que a Globo possa exercer algum tipo de influência, é um pouco fora do real imaginar que a Rede Globo de televisão exerça qualquer tipo de influência sobre as autoridades aduaneiras de aeroporto na entrada dos Estados Unidos. Sim, funcionários do governo americano que levaram Estevão Hernandes à prisão. Então, as origens estão nesse tipo de liderança. Uma liderança que, como eu disse, já fez coisas como o SOS da Vida. A Igreja Renascer não nasce com esse tipo de escândalo. A Igreja Renascer nasce como uma igreja querendo ser extremamente evangelística na cidade de São Paulo, querendo alcançar no Brasil, mas primeiramente em São Paulo, a juventude para o evangelho. E para isso ela usa ostensivamente a música e uma linguagem de fácil acesso. Aparentemente é com o tempo que a liderança vai se tornando uma liderança com problemas na ordem da lei. E talvez alguém queira pensar e dizer que esse tipo de liderança se corrompe ao longo do tempo com o poder, ou alguém talvez queira dizer o seguinte, não, sempre foi uma liderança ruim. A gente não tem como saber. A verdade é que a gente não tem como saber, mas o que nós sabemos é que do SOS da Vida, um evento gospel que você pode gostar ou criticar, nos moldes talvez do que hoje tenha sido recentemente o The Sand, juntando todo tipo de banda para levar o evangelho, para trazer jovens, para curtir uma música. A verdade é que isso era o SOS da Vida.
você querendo criticar ou não. A Marcha para Jesus, ela conta com artistas, ela conta com os pregadores famosos, mas o foco já não é mais um foco de alcance, de pessoas que talvez não entrassem numa igreja séria com uma pregação difícil e, de repente, num evento com muita música, elas entendessem quem é Jesus. O foco já não é mais esse. O foco da Marcha para Jesus, ele é bem claro quando a gente percebe que do SOS da vida para a Marcha para Jesus há uma diferença entre as pessoas que sobem no palco e pegam o microfone. Além dos músicos e além dos pregadores, na Marcha para Jesus, vereadores, deputados, prefeitos, candidatos usam o microfone. E aqui o meu objetivo não é de maneira nenhuma apontar para partidos que se beneficiam ou se prejudicam nesse processo. O ponto é que a dinâmica de poder que não existia em SOS da vida, em Marcha para Jesus existe. E isso fica claro quando a gente percebe como as marchas para Jesus são financiadas. Existia dinheiro público no SOS da vida? Provavelmente, é uma coisa a se averiguar. Agora, o fato é que as emendas parlamentares, as emendas de vereadores que possibilitam marchas para Jesus, a título de exemplo eu vou usar a Marcha para Jesus de São Paulo do ano de 2022, que recebeu de emendas de vereadores, somente de emendas de vereadores, 1,7 milhão de reais. 1,7 milhões de reais. Recebe também esses próprios vereadores para falar ao microfone. Então a Marcha para Jesus ela é uma demonstração de poder, ela é uma mobilização e ela é uma mobilização política, com interesses e agendas políticas de quem financia a Marcha para Jesus. E então deixa de ser algo que simplesmente está lá para que Jesus seja conhecido por quem não o conhece, para ser uma autoafirmação da relevância de um determinado movimento, com frequência em oposição a outros movimentos que também são capazes de mobilizações similares que provocam uma percepção de relevância no meio da cidade. O que leva à seguinte pergunta: a Marcha para Jesus é para Jesus mesmo? Necessariamente a gente terá que se fazer essa pergunta. É para Jesus ou é para o vereador? É para Jesus ou é para o prefeito? É para Jesus ou é para o candidato? Para o deputado? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E aqui você já está entendendo os problemas que a Marcha para Jesus enseja. É verdade também que Jesus ele era adepto de marchas, embora não tenha pedido. Jesus marchou algumas vezes. E eu queria tratar das marchas de Jesus e não para Jesus aqui nesse vídeo. Jesus marchou no meio de Jericó, andou em ritmo acelerado no meio de Jericó quando Zaqueu o avistou. E quando Zaqueu o avistou, Jesus não chamou Zaqueu para um palanque. Zaqueu, você que é percebido como corrupto da cidade, vem cá que a gente vai dar uma grande palestra e falar a meu respeito. Não. Jesus disse, eu vou comer com você, Zaqueu. Então Jesus abandona a marcha e ele vai comer com Zaqueu. E o resultado desse banquete é a conversão de Zaqueu. Não apenas uma conversão espiritual, Zaqueu se tornou cristão. Não, não. É a conversão dos atos de Zaqueu. Zaqueu deixa de ser um político corrupto, um arrecadador de impostos corrupto, e passa a ser alguém que abençoa a cidade de Jericó, restitui para os habitantes de Jericó que ele tinha prejudicado 4 vezes mais, e passa a ser um doador generoso. A minha pergunta é: quão distante está um evento de corruptos que chamam corruptos
para falar ao microfone de um evento que deixa de lado a multidão para levar o corrupto à transformação. Parecem coisas bastante opostas no meu entendimento. Outra famosa marcha para Jesus, ou melhor, outra famosa marcha de Jesus, é a marcha triunfal em Jerusalém, quando ele monta no jumentinho e se proclama e é percebido como Messias. Tudo que aqueles que esperavam por um Messias desejariam naquele momento é que Jesus assumisse uma postura de demonstração pública de poder, com uma grande capacidade de mobilização que levasse Jerusalém a depor o Império Romano. Essa era a expectativa messiânica majoritariamente. Não é exatamente essa a mobilização que Jesus protagoniza no Domingo de Ramos. É outro tipo e outra natureza de marcha. Não se trata de demonstrar para a cidade, seja para Jerusalém ou para Roma, uma capacidade de poder ou de mobilização militar. Não. Se trata de identificar um rei de uma ordem diferente. Sim, era esperado um rei montado num burrico, num jumentinho. Mas o tipo de rei que Jesus se demonstra ser é outro, porque pouco tempo depois ele estaria engajado em uma outra marcha. Essa, a do Gólgota. Essa, a do Calvário. Uma marcha que, no lugar de demonstrar a cidade poder, demonstra a cidade amor sacrificial. E parece de novo que nós estamos diante de uma antítese do que a marcha para Jesus parece proporcionar. Por último, Jesus, ele, depois de crucificado e ressurreto, ele inicia uma nova caminhada, uma nova marcha, essa ao lado dos discípulos no caminho para Emaús. E nessa caminhada, o que Jesus faz é expor nas Escrituras todos os lugares por onde ele estava. E parece, mais uma vez, que a Marcha para Jesus, com seus discursos políticos inflamados, se distancia pra caramba da Marcha de Jesus no caminho de Emaús, que no lugar de estar preocupado com discursos inflamados, está preocupado com a explicação bastante racional e cognitiva de quais eram os eventos das Escrituras do Antigo Testamento que testemunhavam a respeito de Cristo. Exposição das Escrituras. Que trazem depois um outro tipo de inflamação. Porventura não ardiam os nossos corações enquanto ele expunha as Escrituras, não enquanto ele fazia um discurso acalorado. As marchas de Jesus parecem ser antíteses da marcha para Jesus. E isso me leva, para concluir esse vídeo, ao episódio de Zacarias, que nos mostra que nem todo tipo de evento espiritual é espiritual de fato. Porque se fazemos para nós mesmos, não é a Deus que fazemos, mas para nós. O profeta Zacarias, no capítulo 7, versículo 8, testemunha da palavra do Senhor, dizendo o seguinte: assim a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Presta atenção aqui. Zacarias, ele está profetizando ao povo de que a verdadeira gestão do que Deus quer é a justiça e misericórdia compassiva uns com os outros, em que o necessitado, o estrangeiro, o órfão e a viúva são contemplados, são incluídos, são cuidados. Essa é a espiritualidade que Deus quer. É esse o tipo de evento que Deus está demandando. E numa cidade como São Paulo, ou quem sabe na sua cidade fora de São Paulo, quando se faz uma marcha para Jesus, e a gente diz que 1,7 milhão de reais do dinheiro público está indo para esse evento. Ora, a sua cidade, a minha cidade, não tem
necessitados, estrangeiros, órfãos e viúvas que precisam ser cuidados. Então por que estamos depositando esse dinheiro numa demonstração pública de poder e não cuidando de quem deveria ser cuidado? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer a respeito de uma marcha como essa. Nós conhecemos as necessidades do povo brasileiro. E então a gente criticou tanto o dinheiro público que foi para o show da Madonna, e é digno de crítica mesmo. E por que não criticar o dinheiro público que vai para a Marcha para Jesus? Veja, essa profecia, ela começa no versículo 8, quando o texto diz que a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Novamente significa que algo tinha sido dito antes. No versículo 4 nós temos esse testemunho. Então o Senhor dos Exércitos me falou, isso é o que ele falou primeiro. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam? E o Negueb e a Sefilá eram habitados? Em outras palavras, quando vocês foram fazer esses eventos espirituais com abundância de dinheiro, quando vocês estavam bem, era para mim mesmo? Era para Jesus? Era para Deus? Até jejum pode ser feito para si mesmo e não para Deus. Quando o necessitado continua passando por necessidade, quando o estrangeiro está desamparado, quando a viúva não tem quem cuide dela, quando o órfão não tem quem assuma paternidade, que dirá uma marcha, se até um jejum pode ser corrompido e nada é espiritual, que dirá uma marcha? E por isso, eu tenho sérios problemas com a marcha para Jesus, que na verdade mancha a igreja do Senhor Jesus. E você, na minha concepção, deveria ter também um grande problema com esse evento. Eu vou ficando por aqui e lembrando que você pode curtir esse vídeo, compartilhar se você achar relevante e dar uma passadinha aqui na descrição para quem sabe adquirir o meu roteiro de estudos bíblicos e teológicos. É uma oportunidade de incentivar quem está estudando de verdade, de quem está se dedicando às escrituras para valer. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.